Olá! Chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Caiu o índice de inadimplência entre brasileiros. Empresas telefônicas vão ser obrigadas a informar a quantidade de minutos utilizada pelo consumidor. O Hemonúcleo de Taubaté precisa de todos os tipos sanguíneos para permanecer com os estoques de sangue. Escolas de atletas abrem inscrição para alunos do 5º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino de Taubaté. E veja também. Eu fiquei perplexo ao tomar conhecimento de uma decisão do Conselho Federal de Psicologia negando a possibilidade de atuação dos psicólogos num ramo novo, que não é tão novo assim, mas é muito importante e agora mais difundido, que é a psicologia cristã. Por isso convidamos aqui Gabriel Aquino, ele é professor universitário, pastor e também capelão da FUNVIC, para a gente abordar esse tema. Que negativa mais disparatada. Bom, vamos avaliar já com ele aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. A cirurgia ocular é um procedimento a laser que acaba com a dependência dos óculos e também as lentes de contato. Abrimos essa edição com a história do Anderson Luiz, que passou por essa cirurgia e nos conta como foi a experiência. Os apelidos são sempre os mesmos. Sempre tem, né? 4 olhos, cegueta. Mas não foi esse o motivo que levou o Anderson a ver a cirurgia com outros olhos. Então que eu gosto bastante de praticar esporte. Então até por isso o óculos ficava caindo, medo de quebrar, de perder, ter que sempre repor o óculos e qualidade de vida também, né? Melhorou bastante depois que eu fiz a cirurgia. A gente tem evoluído, cada vez mais, algumas ainda são pouco evoluídas e outras evoluíram fantasticamente. A recuperação foi de 1 semana, porque são 2 tipos de cirurgia. Eu fiz a cirurgia laser. A cirurgia que ele faz o corte mesmo é mais invasiva, então esse demora um pouco mais, leva um pouco mais de tempo para poder cicatrizar certinho. Mas para você foi mais de boa? Foi porque ele te dá um tampão, então você não pode encostar nele durante 1 semana. Até porque a córnea está bem fininha ainda, não tem proteção ainda para o olho. Aí você fica com essa proteção, mas é tranquilo. Você tem os colírios, tudo para lubrificar, mas é bem tranquilo. Se a coragem do Anderson e a confiança e profissionalismo do Dr. Fábio ainda não foram suficientes para te convencer que a cirurgia é algo tranquilo, o Dr. Fábio entende. Não, eu quero ficar livre do óculos, tem pessoas dizendo, doutor, eu adoro o meu óculos, fico charmoso, fico charmosa, então a gente não precisa mexer, ele pode continuar com óculos para sempre. Quem tem medo, essa é a melhor opção, né? O medo, a gente sempre coloca esse paciente, é só uma opção. Então, se o paciente tem muito medo, não há por que fazer a cirurgia. Agora, a gente sempre tenta colocar para o paciente a questão do risco e do retorno, né? Hoje mesmo, ontem eu operei essa paciente de 5 graus e hoje ela veio no consultório e, assim, ela ficou emocionada. A gente falou assim, doutor, só quem tem 5 graus sabe o que é poder enxergar sem óculos. Às vezes o medo vai evitar isso. E eu gosto de comparar com o meu paciente a questão do voo aéreo. Então, assim, realmente, quem tem medo de voar de avião, precisa voar? Não precisa. Mas provavelmente ele nunca vai conhecer os Estados Unidos, nunca vai conhecer a África, nunca vai conhecer outros países que, infelizmente, a gente só tem acesso com o uso do avião. O Anderson já está livre desse acessório e agora já pode ver e viajar por novos horizontes. Estão abertas em Pindamonhangaba as inscrições para a 3ª Caminhada Solidária do Trabiju. Estão sendo oferecidas 120 vagas. Para se inscrever é preciso doar um brinquedo de qualquer valor. Nesta edição, não haverá limite de idade, porém as crianças devem estar acompanhadas dos pais e todos devem preencher o termo de responsabilidade. Mais de 2 milhões de meninos e meninas estão fora da escola no Brasil e a taxa de mortalidade infantil do país só não é pior do que os números da Nigéria. E o Brasil tem uma das legislações mais elogiadas do mundo quando o assunto é a garantia de proteção aos menores. Na reportagem a seguir, você vai saber por que o Estado brasileiro ainda falha na garantia de direitos às crianças e adolescentes, como saúde, educação e dignidade humana.
No Brasil, as crianças são protegidas constitucionalmente e possuem até um estatuto dedicado a elas, o ECA. As crianças não estão protegidas a partir de casa. Elas têm que ser mais protegidas pelos pais, pelas mães, e os pais e as mães saberem os direitos das crianças, né? Direitos ela tem. Se serão respeitados, a gente não sabe. São tão respeitadas, não são levadas a sério. Acho que ela está totalmente desamparada e o nosso país precisa rever principalmente seus conceitos, seus princípios em prol da criança. É uma lei extremamente avançada, ainda hoje, é uma lei moderna, garantista, copiada em boa parte dos países que buscavam, nessa mesma época, modelos de proteção à criança e ao adolescente. E ainda hoje, um marco importante na forma do desenvolvimento de políticas públicas para crianças e adolescentes. O Estatuto tem 27 anos e, apesar de prever diversas garantias às crianças e adolescentes brasileiros, na prática ainda não conseguiu ser uma realidade na sociedade. É essencial fazer com que os governantes, com que os chefes dos poderes executivos, municipal, estadual e federal, tenham consciência de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não está pedindo favor, né? Ele determina, ele manda que quem está a cargo dessa função cumpra efetivamente o que está ali disposto. Atenda à prioridade absoluta nos direitos de crianças e adolescentes, implemente questões referentes à educação, à saúde, à habitação, envolvendo crianças e adolescentes. Isso nem sempre é feito. O ECA é uma das legislações mais avançadas do mundo quando o assunto é criança e adolescente e prevê direitos básicos como a saúde, a alimentação, educação, esporte, lazer e o direito de ser protegida. O ECA veio para evidenciar isso, para dizer, olha, a gente precisa efetivamente olhar para essas crianças e esses adolescentes como sujeitos de direito e começar a enxergar as necessidades das crianças e dos adolescentes a partir da ótica deles. Isso é bem importante no ECA, né? A gente costuma ter sempre a visão do adulto olhando para crianças e adolescentes, quando na verdade a ideia é fazer com que esses direitos sejam vistos a partir da ótica da criança e do adolescente. Mesmo assim, no Brasil ainda são 2,6 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola. Primeiro, eu acho que a gente passa por uma crise pedagógica mesmo, dos métodos de ensino, e o desinteresse vale também para as classes mais altas. Outra questão importante diz respeito à conscientização das famílias em situação de risco da importância de manter crianças e adolescentes na escola. E um terceiro ponto diz respeito muitas vezes à falta efetiva de vagas nas escolas, né? A gente começar pela creche, né? A gente tem um déficit de vagas em creche que se espalha pelo estado inteiro. Quase 1.700.000 infantos juvenis ainda trabalham. Justamente porque as famílias acabam enxergando essas crianças, esses adolescentes, como mão de obra, como mais gente para tentar colocar dinheiro em casa. Crianças e adolescentes que são mantidas no mercado de trabalho, estatisticamente, isso não é chute, isso não é empírico, é estatístico, isso é científico. Crianças e adolescentes que são mantidos no mercado de trabalho, ao longo do tempo, vão ter uma vida muito menos pródiga em termos financeiros e em termos sociais do que aqueles que são mantidos na escola até pelo menos 14, 16 anos e só a partir de então começam a ingressar no mercado de trabalho. A taxa de homicídio de meninos e meninas é tão alta que fica atrás somente da Nigéria. A questão do tráfico de drogas, que já insere muitas dessas crianças e desses adolescentes no mercado informal de trabalho do tráfico de drogas, também tem uma influência preponderante nesse número de homicídios para crianças e adolescentes. E além da vontade política, é necessário também que a gente tente medidas sociais que acabem favorecendo, e isso é necessariamente algo a longuíssimo prazo, favorecendo a elevação das classes sociais que hoje são baixas e ainda extremamente carentes. Mas legalmente, de quem é a responsabilidade de cuidar destes meninos e meninas? O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal tratam como dever da sociedade, dos pais responsáveis e dos poderes públicos, de União, Estados e municípios, observarem, velarem pelos direitos de crianças e adolescentes. Ou seja, todos temos, individualmente ou em termos coletivos, o dever de velar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. As empresas telefônicas vão ser obrigadas a informar a quantidade de minutos utilizada pelo consumidor. O projeto tramita na Câmara dos Deputados e pode ser um ganho para o usuário se for aprovada pelo Congresso. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara quer obrigar as empresas de telefonia a informarem a utilização efetiva da franquia de minutos.
A informação deve ser colocada em um local de destaque na conta telefônica, além dos dados sobre a efetiva utilização da franquia de minutos que foi contratada pelo consumidor. Pelas discussões da CCJ, a conta de telefone também deve passar a ter informações de minutos não utilizados ao longo do mês em letras maiúsculas e em tamanho não inferior à maior fonte utilizada na conta telefônica. A iniciativa da proposta foi tomada porque atualmente as empresas de telefone acumulam muitos processos de consumidores insatisfeitos com o serviço e reclamam da falta de transparência das operadoras. Dados da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor indicam que em 2016, as operadoras de telefonia celular ocuparam o topo do ranking de reclamações. Foram registrados 894.845 atendimentos feitos pelo PROCON na busca de soluções para o consumidor, entre consultas, orientações, carta de informações preliminares e reclamações. Deste total, 55.539 geraram reclamações fundamentadas. Vamos ao comentário do dia. Amigos, chega a hora mais temida para os pais de alunos, hora do reajuste das mensalidades escolares. Não existe uma definição legal para isso, mas existe uma imposição de que o preço seja montado de acordo com uma tabela que é feita levando em conta algumas despesas como ajuste de pessoal, material, também a questão de atualização pedagógica. Não pode ser uma coisa assim de qualquer maneira e tudo isso tem que ser passado aos pais e os pais podem conferir essa variação de custos que a escola teve. O aumento só pode ser feito uma vez no ano e tem um outro detalhe também, essa história de dizer, não, mas a inflação não entra na composição dos preços porque ela já está embutida em cada um desses itens que eu falei. Isso tem que ser visto com muita atenção. E no mais, uma recomendação, né? Os aumentos estão sendo praticados em todo o Brasil entre 5,5% e 12%. Aí na hora de negociar, você chega e diz, olha, não tenho como pagar, vou levar meu filho para a escola pública, que aliás a migração está sendo enorme. Aí a escola vem à conversa e pode ser que haja uma redução no valor através de artifícios como bolsa de estudos, né? Ou então também o prêmio pela fidelidade do pagamento em dia. Tudo isso é levado em conta e pode diminuir o valor que você tem a pagar. É uma questão de conversa, de papo e resultado. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou um investimento de 27 milhões de reais para atender crianças com microcefalia. Segundo o ministro da Saúde, o dinheiro vai ser investido em ações para ampliar e qualificar os serviços de atenção básica através dos núcleos de apoio às famílias de crianças com microcefalia. Parte da verba vai ser aplicada na compra de kits de ajuda para a fisioterapia. Cada uma delas vai receber também R$ 2.200 para ter um diagnóstico da doença, uma reavaliação do problema para melhor acompanhamento da evolução da síndrome. Recife está entre as cidades com maior número de ocorrências. Em todo o país, já foram confirmados 2.869 casos de microcefalia, que são alterações provocadas pela síndrome congênita do vírus da Zika. Os primeiros bebês que foram contaminados pelo vírus ainda na barriga da mãe estão completando 2 anos de vida. Casos de assédio sexual no transporte coletivo continuam sendo uma preocupação para as autoridades. Continue conosco, o intervalo é rápido.